Eu só queria dar alguns dados que pudessem ser depois apresentados em termos de discussão e provavelmente conseguiríamos desta forma avançar. O que nós temos hoje em cima da mesa, enfim, é uma crise pandémica que obviamente alterou em termos em termos de a estrutura de consumo e de procura. Aquilo que há pouco o José Machado nos indicou é o que é o mais elucidativo para o desafio que a indústria de componentes tem pela frente. Mas é também esta indústria que, que se vai dever um maior improvement na indústria automóvel. Nós em 2000, entre 2017 e 2019 tivemos um crescimento muito, muito, muito interessante em termos de indústria automóvel, se bem que de 2018 para 2019 tivemos uma queda já de 4% da produção. Os 10 primeiros países, nos 10 primeiros países temos um conjunto de países produtores onde se vendem automóveis. Temos um conjunto de países europeus que todos somados, enfim, terão, se tivermos numa lógica de continente, serão o segundo país que mais vende automóveis no mundo. Em Portugal, nós mantemos uma cota relativamente baixa, de 1,5% em termos de venda de automóveis. A variação homóloga que tivemos desde janeiro até setembro de 2020 mostram que as vendas de automóveis no mundo caíram 20,5%, o que traduz uma redução significativa de unidades, 13,7 milhões de carros, portanto, comparando com 2019. Até setembro venderam 53 milhões de carros em todo o mundo e no último trimestre tivemos a crescer, do segundo para o terceiro trimestre tivemos a crescer, e só a China conseguiu passar a linha de prova e teve um crescimento de 10,2% neste último trimestre. Portanto, a Europa baixou 29,3%, o mundo 20,5%, e só os Estados Unidos 18,7% e a China também caiu 10%, se bem que esteja a crescer. Isto na Europa tem um impacto muito importante, desde logo porque venderam-se na Europa só 8,6 milhões de automóveis, o que significa uma queda de 29,3% quando estamos a comparar com 2019. Portanto, temos uma queda de 3,5, quase 4 milhões de carros a menos vendidos. E desde logo temos como país onde teve que cair, como Portugal, um país como Portugal, onde as vendas caíram 39,3%. O impacto das vendas automóveis na Europa é significativo, porque é para todo, dado o peso que esta atividade comercial tem no PIB europeu. Os carros, houve uma alteração substancial dos gostos dos consumidores, quer os híbridos, quer os elétricos, têm estado a crescer e cresceram do segundo para o terceiro trimestre significativamente, e o diesel e os carros, a motorização a diesel e a gasolina continua abaixo da linha e, portanto, não conseguiu ainda passar para uma posição positiva. Em termos do que é o futuro desta indústria e das vendas deste produto, a expectativa é que a América do Norte e a Europa Ocidental nunca recupere para os números de 2019 até 2025. Dr. José Couto, peço perdão, eu vou partilhar então a tela consigo, com a sua apresentação, está certo? Sim. Que já a tenho aqui na minha posse. Pretende? Estou na página 11 por aí, acho eu. Página 11, eu vou... Estou um bocado desorganizado. Indicar, relativamente. aqui não, mais para a frente. Eu não estou a ver as páginas, consegue ver? Mais para a frente, estamos na página 6, 7... 8, 9, 10, 11. Aqui está, pronto, okay. Perfeito, estou um já está, obrigada. Obrigada. Em termos de apresentação,
mas suponho que é por aí. E, portanto, mostra que, e isso é um dado importante, é que a recuperação, quer dos Estados Unidos, quer da América do Norte, quer da América do Norte, que contém aqui o Canadá, quer a Europa Ocidental, os números das vendas em 2025 ainda não recuperaram 2019, podendo até haver uma queda na Europa Ocidental, e portanto aqui há uma alteração do consumo, uma alteração do que é a mobilidade, o conceito de mobilidade na Europa. Em termos de produção automóvel, enfim, não se vende, não se produz, e portanto temos uma queda de 5,2, que é maior do que aquela que tínhamos em termos de vendas, porque aqui também tivemos a tratar de despachar os estoques, os construtores tiveram a despachar os estoques que tinham, e vemos aqui que no top 10, onde temos vários países europeus, os 3 países europeus, sendo a Alemanha o primeiro construtor, e a Espanha o segundo construtor, e a de França, em termos de ranking, se somarmos a exportação de Alemanha, Espanha e França, teremos uma posição superior na lista superior ao Japão, mas temos o top 10 os 10 países principais produzem 77,5% dos veículos automóveis. Portanto, estamos a acompanhar o ritmo das vendas, se bem, contudo, tivemos durante 18 a 19 um acréscimo de estoques. 2019 já houve uma procura de igualar entre a produção, de igualizar a produção e as vendas, e 2019 de facto vamos chegar ao fim, tudo indica, com um estoque muito perto do zero. Entre 2007 e 2019, como vimos, houve uma queda também de 4,5% na Europa, e temos como primeiro construtor a Alemanha, a Espanha e a França, depois a República Checa, que reparem que há 10 anos tinha uma posição residual nesta lista, e que neste momento ultrapassou também o Reino Unido. Em termos de variação homóloga, vemos que a China continua calmamente a aumentar ou a manter a produção, enfim, passando da linha zero no final do primeiro trimestre, mas a Europa está a 2,5 abaixo ainda da linha zero. Temos aqui a Europa com uma queda de 31,3%, os Estados Unidos 25,1%, e o mundo em 22,9%, mesmo assim a China tem, em termos de produção, menos 6,7%. Dizer que a previsão de produção de veículos ligeiros por região entre 2019 e 2025, enfim, é o mesmo exercício que tínhamos feito para as vendas, vê-se que a China vai continuar a sua senda de crescimento, que influenciará efetivamente em termos mundiais estas estatísticas, mas a Europa Ocidental provavelmente também em 2025 não conseguirá igualar aquilo que fez em 2019. E isto é importante também perceber que a China tem uma grande aposta em termos da motorização elétrica, e, portanto, o que aqui está não é só motorização, não é só os motores a diesel e a gasolina. Em Portugal, o que é que esta indústria vale? Em Portugal, esta indústria tem crescido, tem mantido um crescimento muito importante, tem crescido e tem ajudado a crescer a importância da indústria automóvel em Portugal. E reparem que quando mostramos há bocado os números europeus, mostramos que os números europeus tiveram um decréscimo que inclusivamente no ano passado em termos de produção, mas as indústrias de produção de componentes em Portugal cresceram mais do que o mercado europeu, o que significa que ganharam cota de mercado, ganharam cota nos seus clientes, e isso é muito, muito importante, porque demonstra a capacidade competitiva da indústria portuguesa. Temos aqui que as exportações para 2019, temos a Espanha como o seu principal cliente, mas logo a seguir
a Alemanha, a França, o Reino Unido. E reparem que exportar para a Espanha, que é o segundo maior construtor da indústria automóvel, parece fácil porque é aqui ao lado. Mas exportar para a Alemanha significa que, para continuarmos a ganhar cota na Alemanha, temos ser mais competitivos do que aqueles que produzem componentes ao lado do primeiro produtor da indústria automóvel na Europa, e, como vimos, muito importante em termos mundiais. Nos últimos anos criaram-se 21 mil postos de trabalho, 21 mil postos de trabalho que não são postos de trabalho desqualificados, são postos de trabalho altamente qualificados e que exigem um grande esforço às empresas, um grande investimento às empresas de manutenção para manter os postos de trabalho, porque eles são qualificados e o facto de ter que despedir significa perda de ativos importantes. Este gráfico mostra a nossa viagem no último ano. Enfim, já tínhamos dito que o ano de 2020 não seria tão bom como o de 2019. De facto, o ano até começou razoavelmente bem, mas caiu logo de 4,2% no final do primeiro trimestre, no segundo trimestre 48,1%, e agora estamos novamente a crescer, mas o mercado não é o mercado que tínhamos em 2019. Enfim, este é um comportamento daquilo que são os nossos principais países, os nossos principais compradores, mais ou menos mantêm todos o mesmo perfil. Significa, enfim, que o mercado, o efeito é o efeito global e é um efeito que a Europa não se pode desviar. Nós temos procuramos sempre saber o que é que os nossos clientes, os nossos associados estão a pensar, quais são as experiências e qual é as projeções que os nossos associados têm, e 43,8% das empresas reportaram um aumento de volume de negócios no primeiro trimestre de 2020. E isto foi importante porque a nossa expectativa era que não crescêssemos, mas que mantivéssemos aquilo que tínhamos feito em 2019. Em contrapor, 50% das empresas registraram uma diminuição no valor e no VM, e 6,3% das empresas não sentiram qualquer impacto. Tem aqui o gráfico, que demonstra, portanto, uma superior a 50%, 1,6%, e um aumento de 43,8%. No segundo trimestre, e portanto estávamos a falar do primeiro trimestre, o segundo trimestre, com a pandemia, as coisas alteraram significativamente, e 96,9% das empresas reportaram uma diminuição no valor das vendas. Mas 43,8% tem uma redução superior a 5%. E só 3,1% das empresas viram aumentar as suas vendas no segundo semestre. No terceiro trimestre, já temos aqui uma alteração, é que a situação melhorou consideravelmente. 27,8% das empresas reportaram um aumento das vendas, mas 59,4% das empresas tiveram quedas face ao mesmo período de 2019, sendo 23,4% das empresas decidem de atividade superior a 20%. A estimativa do novo negócio para a totalidade do ano é 92,2%, uma diminuição, e 37,5% respectivam reduções superiores a 20%. Só para 1,6% das empresas respondentes não terá qualquer impacto, e 6,3% das empresas estimam aumentar o seu volume de negócios. As empresas continuam a ter, claro, que há uma verdadeira incerteza em termos de mercado, não é possível fazer as previsões, onde os planos de produção estão sempre a ser alterados, mas a sua expectativa para 2021 é que haja uma melhoria face a 2020, onde poderá ter algum impacto o facto de muitas das empresas portuguesas terem entrado em projetos de produção de veículos novos e em restyling, e isso pode ser uma ajuda bastante importante em termos de mercado. Agora, como vimos, em 2021 não atingiremos 2019 e provavelmente até 2025 ficaremos sempre abaixo deste número. Um dado importante é dizer que cerca de 35% das empresas gostariam de manter o seu quadro pessoal, e 15,6% estão a criar postos de trabalho, o que tem muito a ver
com novas tecnologias, com a introdução de novas tecnologias, o processo de digitalização, enfim, ao reforço de quadros de alguns quadros. Também para fazer face àquilo que foi, de uma fase inicial, a redução do seu quadro pessoal no primeiro trimestre. Portanto, 50% das empresas irão ajustar o nível de emprego e é expectável que 29,7% dessas empresas possam reduzir em 10% o seu quadro pessoal. O que penso que não haverá muito mais a dizer, o resto são questões mais de ordem de avaliação do que as empresas hoje pensam sobre a crise, mas deixar só aqui a questão porque quer apresentada pelo Fernando Machado e por José Machado, é dizer que relativamente às empresas da indústria automóvel, de produtoras de componentes, o desafio é significativo, é um desafio enorme, porque para além daquilo que é lutar todos os dias para manter o compromisso e fazer jus às responsabilidades que tomaram e, sobretudo, conseguir gerir a sua tesouraria, as empresas hoje têm que olhar para o futuro, têm que olhar para o carro, para o novo produto automóvel e perceber que haverá investimentos. Os seus clientes farão investimentos, alterações significativas que têm que ter consequências na cadeia de valor e na cadeia de produção. Isto significa ter que investir em novas metodologias, novos processos, na digitalização do chão de fábrica e está para além daquilo que é a indústria 4.0. Está para além da indústria 4.0 significa que não é só utilizar a tecnologia de forma inteligente, é também, provavelmente, mudar sistemas de gestão, utilizar ferramentas que permitam entrar naquilo que é o business intelligence e fazer a integração vertical e horizontal. Automatizar já não é suficiente, provavelmente estaremos mais numa fase da robótica colaborativa, ou teremos mais naquilo que é um incremento das qualificações das fábricas, alteração dos modelos de negócio e alteração dos processos de produção de uma forma disruptiva. E por isso o desafio é enorme para a indústria automóvel, para estas empresas, para estas 250 empresas que têm um efeito quase de 6% sobre o PIB, e portanto são 250 empresas onde o investimento é quando o investimento é normal as empresas terem que investir para repor, para requalificar, mas desta vez vão ter um desafio superior, porque é investir para olhar para o futuro e para saber que têm que ser competitivas no futuro. Ficaria por aqui agora.